Oi, pessoal! Bem-vindos e bem-vindas a mais um Direito Direto. Olá, é isso aí. O programa que tenta descomplicar o direito para todo mundo, de um jeito, assim, bem objetivo e claro. Isso. E você já sabe, né? Segue a gente na sua plataforma de áudio, Spotify, Deezer, a que você preferir. Ah, e se curtir, deixa lá suas 5 estrelas, ajuda muito. Verdade. E compartilha com os amigos, viu? Principalmente aquela galera concurseira que tá na luta. E não esquece o nosso Instagram, o @Direito Direto Podcast. Isso. Lá a gente continua a conversa e olha, pode ouvir a gente no trânsito, lavando a louça, na academia. Sim, o conteúdo é rapidinho e direto ao ponto. E como a gente se baseia nos nossos cadernos de estudo, dá para acompanhar a evolução e até comentar por lá. E uma dica boa: que tal criar uma playlist por matéria aí no seu aplicativo? Ajuda a organizar os estudos, né? A insignificância no direito penal. Famoso princípio da bagatela. Exatamente. A gente vai mergulhar na visão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, olhando as teses de jurisprudência deles. A ideia é entender quando é que o direito penal, digamos, abre mão de punir certas condutas. Perfeito. Então vamos lá. Para começar, o que é exatamente esse princípio? De onde ele vem? Olha, na essência, é um princípio que diz que o direito penal não deve se preocupar com coisinhas mínimas, sabe? Lesões muito pequenas ao bem jurídico que a lei protege. Tipo, não vale a pena mover toda a máquina estatal por algo tão pequeno? Isso. A inspiração vem lá de Claus Roxin e tem raízes até no direito romano, naquele ditado minimis non curat praetor, né? O pretor não cuida de coisas mínimas. A ideia é usar o direito penal só para o que for realmente grave. E, juridicamente falando, ele está escrito em algum lugar do Código Penal? Não, não está. É uma construção da doutrina e principalmente da jurisprudência. Ele funciona como uma causa supralegal, ou seja, acima da lei escrita, que exclui a tipicidade material do fato. Tipicidade material. Tem a formal também, né? Dá para relembrar rapidinho a diferença? Claro. A tipicidade formal é simples. A conduta da pessoa se encaixa perfeitamente na descrição do crime que está lá na lei. Bateu. Então, é formalmente típico. Ok, o encaixe na letra da lei. Exato. Já a tipicidade material exige mais. Não basta esse encaixe formal. É preciso que a conduta tenha, de fato, causado uma lesão ou um perigo de lesão relevante, significativo para o bem jurídico. Entendi. Então, primeiro a gente vê se encaixa na descrição formal. Se sim, aí a gente pergunta: essa conduta realmente machucou o bem jurídico de um jeito importante materialmente? Se foi muito pouco, aí não tem tipicidade material. É isso. Perfeito. O princípio da insignificância é justamente essa ferramenta para dizer, olha, formalmente parece crime, mas a lesão foi tão pequena, tão insignificante, que não justifica usar o direito penal. E qual a consequência prática disso no processo? A consequência é a absolvição. O juiz reconhece que o fato é materialmente atípico, com base lá no artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal. Não há crime na prática. Tá, mas como saber o que é insignificante? Existe uma medida, critérios? Existem sim. O STF, num caso bem conhecido, o HC 84412, definiu 4 critérios, que o STJ também adotou e usa direto. São os famosos 4 vetores. 4 vetores. E quais são eles? São cumulativos, tá? Precisa ter todos. A. Mínima ofensividade da conduta. B. Nenhuma periculosidade social da ação. C. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E D. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. Isso está lá na tese 1 da edição 219 do Jurisprudência em Teses do STJ. Mínima ofensividade, nenhuma periculosidade, reduzida reprovabilidade e inexpressividade da lesão. Parece um pouco repetitivo, não acha? Tipo, falar a mesma coisa com palavras diferentes. Essa crítica existe mesmo na doutrina, sabe? Alguns autores, como o Paulo Queiroz, que o material menciona, dizem que são meio tautológicos, que um já implica o outro. Pois é. Mas assim, para quem estuda para concurso ou atua na área, conhecer esses 4 é fundamental. É a linguagem que os tribunais usam para decidir, tem que saber. Entendido. É a regra do jogo. Agora, vamos para a prática.
Como isso funciona com gente que já tem antecedentes ou é reincidente? Isso já barra a insignificância de cara? Olha, a regra geral que está na tese 2 dessa edição 219 é que, sim, a reincidência e os maus antecedentes costumam afastar a aplicação do princípio. Por quê? Qual o raciocínio? O argumento é que quem já tem um histórico criminal demonstra um comportamento com maior reprovabilidade, sabe? Não se encaixaria naquele critério do reduzidíssimo grau de reprovabilidade. Faz sentido, mas é sempre assim? Ou tem alguma brecha? Tem brecha, sim. Não é absoluto. A tese 3 da mesma edição diz que, excepcionalmente, mesmo a pessoa tendo antecedentes ou sendo reincidente, o princípio pode ser aplicado. Excepcionalmente. Como assim? Se as circunstâncias do caso concreto forem muito, mas muito particulares e demonstrarem que aquela conduta específica, apesar do histórico, teve uma reprobabilidade baixíssima e a lesão foi mínima, aí pode ser que caiba. O material cita um caso, né? Acho que era furto de uma lâmpada e um creme dental por alguém que estava em liberdade condicional. Isso, esse caso é emblemático. Nele, o STJ acabou negando a insignificância. Negou. Mas por que, então, se o valor era baixo? O ponto-chave foi a habitualidade em crimes patrimoniais. A pessoa já tinha um histórico considerável de furtos, roubos e cometeu esse novo furto usando tornozeleira eletrônica. Nossa, aí complica. Pois é. O informativo 744 do STJ, que analisou esse caso, deixou claro, não é qualquer antecedente que impede, tem que ver a natureza. Um desacato lá atrás é diferente de vários furtos recentes. Entendi. É analisar se a pessoa faz daquilo um meio de vida, digamos assim? É mais ou menos por aí. O STJ disse que analisar a reiteração não é julgar a pessoa pelo que ela é, mas sim constatar um padrão objetivo. E se o histórico serve para aumentar a pena, também pode ser considerado para ver se a conduta é insignificante ou não. A análise é caso a caso. Claríssimo. Mudando de assunto agora, mas ainda dentro das vedações. Violência doméstica contra a mulher. Cabe insignificância aí? Não, de jeito nenhum. A súmula 589 do STJ é muito clara. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. A tese 4 da edição 219 reforça isso. Vedação total, então. Por quê? Porque a violência doméstica, por si só, já é considerada de alta ofensividade, alta periculosidade social, alta reprovabilidade. O bem jurídico protegido, a integridade da mulher, física, psicológica, moral, é tão importante que qualquer agressão nesse contexto não pode ser vista como bagatela. Mesmo que o valor de um eventual dano seja pequeno. Ou se o casal se reconciliar depois? Nem assim. A reconciliação ou o perdão da vítima não afastam a punição. E aqui entra aquela diferença importante. Insignificância é a bagatela própria. O fato já nasce irrelevante para o direito penal. E a imprópria? A bagatela imprópria seria quando o crime acontece, é relevante no início, mas depois, por algum motivo, a pena se torna desnecessária. Só que o STJ entende que isso também não se aplica à violência doméstica. A punição é vista como necessária sempre. Isso tem a ver com a ação penal ser pública e incondicionada nesses casos, certo? Súmula 542. Exatamente. A súmula 542 diz que a ação penal por lesão corporal na violência doméstica é pública e incondicionada. O Ministério Público age mesmo que a vítima não queira. A Lei Maria da Penha afastou a lei dos juizados especiais nesse ponto. A proteção é máxima. Entendido. Vamos para outro campo. Crimes tributários federais e descaminho. Descaminho é tipo trazer muamba permitida sem pagar imposto, né? Isso, basicamente sonegar imposto na entrada ou saída de mercadoria que não é proibida. Nesses casos, sim, o princípio da insignificância é bastante aplicado e tem até um valor de referência. Ah, tem um valor. Qual é? O valor que se consolidou tanto no STJ quanto no STF é de R$20 mil. A tese 5 da edição 219 do STJ diz isso. Se o débito tributário for igual ou menor que 20 mil, aplica-se a insignificância. R$20 mil. E de onde tiraram esse número? Vem lá da legislação sobre cobrança de dívidas da União
especificamente a Lei 10.522 de 2002 e algumas portarias da Fazenda. Essas normas dizem que débitos federais abaixo desse valor não compensam o custo de uma execução fiscal. Ah, então se nem o governo se dá o trabalho de cobrar na área civil, no fiscal. Não faria sentido o direito penal, que é muito mais drástico, se mobilizar para punir. Essa foi a lógica. O STJ demorou um pouco a aceitar, mas acabou se alinhando ao STF nesse ponto. Importante, esses 20 mil é o valor original do imposto ou inclui juros e multa? E vale para crime antigo? É o valor do tributo que era devido na época do crime, tá? Sem os acréscimos que vêm depois. E sim, o STF já disse que esse valor de 20 mil vale para trás, retroage, porque é mais benéfico para o réu. Certo. E se for imposto estadual, tipo ICMS, ou municipal, como ISS, vale os mesmos 20 mil? Aí não. A tese 6 da edição 219 esclarece. Esse parâmetro de 20 mil só vale se o Estado ou município tiver uma lei parecida dispensando a execução fiscal para valores iguais ou menores. Se não, tem que ver a lei local. Cada caso é um caso. Entendi. Agora, e o contrabando? Que é trazer coisa proibida. A lógica dos 20 mil se aplica? Não, de jeito nenhum. No contrabando, a regra geral é a inaplicabilidade total da insignificância. Por quê? Qual a diferença para o descaminho? Porque no contrabando, o problema não é só o imposto não pago. O que se protege é a saúde pública, a segurança, o controle sanitário, depende do que está sendo contrabandeado. Pensa em armas, remédios falsos, agrotóxicos proibidos. É muito mais grave. Certo. O bem jurídico é outro, bem mais amplo. Mas espera aí, não teve uma mudança recente para contrabando de cigarro? Teve. Ótima lembrança. Essa é a exceção importante. O STJ, num julgamento de recursos repetitivos, tema 1143, decidiu que, no caso específico do contrabando de cigarros, pode sim caber a insignificância. Sério? E quais as condições? Duas condições, cumulativas. A quantidade apreendida tem que ser de até 1.000 maços e, muito importante, não pode haver reiteração da conduta. Se a pessoa já fez isso antes, aí não cabe. 1.000 maços. É bastante cigarro ainda, né? Mas entendi. É uma exceção bem específica para não focar nos pequenos contrabandistas ocasionais, talvez. Exato, a ideia foi essa. Mas, reforçando, é só para cigarro e sem reiteração. Fora isso, contrabando igual, sem insignificância. Beleza. Agora, vamos para os crimes contra a administração pública em geral. Peculato, corrupção passiva, ativa. O STJ tem uma posição firme, né? Súmula 599. Tem sim. A súmula 599 diz que, como regra, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. A tese 1 da edição 220 repete isso. E o motivo? O principal argumento é que esses crimes não protegem só o patrimônio público, o dinheiro, protegem principalmente a moralidade administrativa, a confiança no serviço público. E isso não tem preço, não dá para dizer que a lesão foi insignificante. Mas essa regra da súmula 599 é 100% fechada no STJ? Ou eles admitem alguma coisinha? Admitem, mas são exceções bem pontuais. A tese 2 da edição 220 fala que pode caber em casos excepcionalíssimos, quando a lesão for realmente ínfima. Aquele exemplo do cone de trânsito de R$20 danificado por um idoso sem antecedentes é um caso citado. Um caso bem fora da curva mesmo. Sim. E claro, tem o descaminho, que tecnicamente é crime contra a adminis pública, e a exceção do contrabando de cigarros que acabamos de falar. Fora isso, a regra é não aplicar. E o STF? Concorda com essa regra geral do STJ? Não. Aqui tem uma divergência bem relevante. O STF não tem essa vedação geral da súmula 599. Para eles, tem que analisar caso a caso, mesmo em crimes contra a administração. Ah, então o STF pode aplicar a insignificância num peculato pequeno, por exemplo? Pode. Existem decisões do STF aplicando em situações que o STJ provavelmente não aplicaria, desde que aqueles 4 vetores estejam presentes.
É uma diferença importante de entendimento entre os dois tribunais. Bom saber dessa diferença. Ainda na administração pública, estelionato contra o INSS, apropriação indébita de contribuição previdenciária, sonegação previdenciária, fraude no seguro-desemprego, como fica? Para todos esses, a linha do STJ é a mesma, inaplicável em significância, teses 3, 4 e 5 da edição 220. O argumento é parecido. Afeta a coletividade, a saúde financeira da Previdência, do sistema trabalhista, são bens supraindividuais e a reprobabilidade é alta. E dano ao patrimônio público, tipo pichar um muro de escola. Também inaplicável segundo a tese 10 da edição 220 do STJ. Atinge um bem de valor social importante para todo mundo. Ok, saindo da administração. Estatuto do desarmamento. Digamos que a polícia encontra 1 ou 2 balas de revólver na casa de alguém, sem arma nenhuma junto. Cabe significância? A regra geral do STJ, de novo, é pela inaplicabilidade. Tese 8, edição 219. São crimes de perigo abstrato. A lei presume o perigo. Presume. Mas essa presunção não pode cair em casos muito específicos. Uma munição antiga, sei lá. Pode. A tese 9 da edição 219 abre essa porta excepcionalmente. Se for uma quantidade pequena de munição, desacompanhada de arma, e as circunstâncias do caso, onde foi achada, como estava guardada, e histórico da pessoa mostrarem que não tinha risco nenhum, aí pode ser que caiba em significância. Tem casos de munição achada em casa, ou até usada como pingente. Ah, tipo um enfeite. Mas veja bem, não é automático. Depende muito da análise do juiz no caso concreto. Não é porque achou só munição que já é insignificante. Entendi. E se acharem essa pouca munição junto com droga, por exemplo? Aí não cabe. A tese 10 da edição 219 é clara. Se a apreensão da munição ocorre no contexto de outro crime, como o tráfico, a insignificância está afastada. A situação toda indica maior periculosidade. Faz todo sentido. Bom, vamos voltar para o crime que talvez mais gere essa discussão. O furto. Qual a primeira coisa que a gente tem que separar aqui? A diferença fundamental entre valor irrisório e pequeno valor. Isso está na tese 1 da edição do 221. É crucial. Irrisório e pequeno valor. Qual a diferença na prática? Valor irrisório é aquele tão baixo, tão insignificante, que pode levar à aplicação do princípio da insignificância. Se aplicado, o fato é atípico, não tem crime, leva à absolvição. Certo. E o pequeno valor? Pequeno valor, que a jurisprudência geralmente entende como até um salário mínimo na época do crime, não leva à insignificância. Mas, se o réu for primário, pode levar ao furto privilegiado, lá do artigo 155, parágrafo 2º. Ah, o privilégio, que diminui a pena ou aplica só multa, né? Isso. Mas veja, o crime continua existindo. Não é absolvição. É uma causa de diminuição de pena. São coisas bem diferentes. Irrisório igual a pode ser insignificante, absolvição. Pequeno valor igual a pode ser privilegiado, pena menor. E tem um valor mágico para dizer o que é irrisório? Mágico não tem, mas o STJ usa muito um parâmetro não oficial, 10% do salário mínimo da época do fato. Isso está na tese 2 da edição 221. 10% do salário mínimo. Geralmente se o valor do bem furtado for acima disso, fica bem mais difícil conseguir a insignificância. Não é impossível, porque tem que ver os outros vetores, mas é um indicativo forte. E se a pessoa que furtou devolveu o bem logo depois? Isso já garante a insignificância? Não garante. A devolução ajuda, claro, mostra menor reprovabilidade, talvez, mas não é suficiente sozinha para aplicar o princípio. A tese 3 da edição 221 diz isso. Precisa analisar tudo. Entendi. E se o furto for cometido junto com corrupção de menor? Tipo, o pai que manda o filho pequeno pegar algo na loja, mesmo que seja algo baratinho. Nesses casos, o STJ entende que é inaplicável a insignificância. Tese 4, ed. 221. Tem até um exemplo de um furto de um cofrinho com menos de R$5, mas como foi com a ajuda do filho, o STJ negou. Nossa,
Por quê? Porque a reprovabilidade de usar uma criança ou adolescente para cometer um crime é considerada muito alta. Isso pesa mais do que o valor pequeno do bem furtado. Faz sentido. E o furto qualificado? Aquele com arrombamento, ou duas pessoas juntas, ou escalada. Cabe insignificância? A regra geral é que não cabe. Tese 5, ed. 221. A qualificadora, em tese, já mostra maior periculosidade, uma maior reprobabilidade. Em tese. Mas tem exceção. Tem. O próprio STJ admite exceções. Tese 6, ed. 221. Se as circunstâncias do caso forem muito particulares e mostrarem que, apesar da qualificadora, a lesão foi mínima e não tem por que o Estado punir, aí pode ser que caiba. Como assim? Tem exemplo? Tem, sim. Já vi casos de furto qualificado em supermercado, coisa de R$60, R$70, que o STJ aplicou. Ou furto de 2 potes de doce, mesmo a pessoa sendo reincidente. É bem casuístico mesmo. Entendi. Depende muito do contexto todo. Bom, acho que cobrimos os principais. Vamos só passar o olho em outros crimes que as teses mencionam para fechar. Telecomunicação clandestina, rádio pirata. Inaplicável, diz a tese 7 da ed. 21. É crime formal, protege a segurança das comunicações. Crimes ambientais, pescar um peixe a mais, cortar uma árvore. Em tese é aplicável, tese 7 ed. 22. Mas tem que analisar os 4 requisitos com muito rigor no caso concreto. Depende muito do dano, do local, da espécie. Violação de direito autoral, vender CD ou DVD pirata na rua. Inaplicável, teses 8 e 9, ed. 220. O STJ tem até súmula sobre isso, 502 e 574, dizendo que é crime sim e não cabe insignificância nem adequação social. Crimes contra o sistema financeiro nacional. Inaplicável também. Tese 6, ed. 220. Protege a estabilidade do sistema, bem jurídico muito importante. Importar remédios sem registro da Anvisa. Regra. Inaplicável. Pelo risco à saúde pública, teses 8 e 9, ed. 221. Mas tem uma exceção. Se for pequena quantidade e comprovadamente para uso próprio, aí pode ser aplicável. Tese 10, ed. 221. Lei de drogas. Tráfico ou porte para uso. Inaplicável para ambos. Tese 11, ed. 221. São crimes de perigo abstrato. A saúde pública é o bem protegido. Não importa muito a quantidade para fins de insignificância. Importar arma de pressão, tipo de chumbinho, sem autorização. Inaplicável. Tese 12, ed. 221. O STJ vê como contrabando que afeta a segurança, não só dinheiro. E para amarrar tudo, descaminho de novo, aquele dos 20 mil, mas a pessoa já fez isso várias vezes, é reincidente específico. Cabe? Aí não cabe. Inaplicável. Tese 7, edição 221. A reiteração, a habitualidade impede a insignificância, mesmo se o valor for baixo. Ufa, foi uma viagem, hein? Mas acho que deu para mapear bem a visão do STJ sobre a insignificância. Deu sim. A gente viu os 4 requisitos, a natureza de exclusão da tipicidade material. Vimos onde ela costuma ser aplicada, furto bem simples, de valor muito baixo, aquele parâmetro dos 10% do salário mínimo como referência, e crimes tributários federais ou descaminho, até 20 mil, desde que não seja algo habitual. Exato. E as barreiras mais fortes. Violência doméstica, impossível. A regra geral de não aplicar em crimes contra a administração pública, embora o STJ tenha exceções e o STF pense diferente, o contrabando, com a exceção bem específica dos cigarros sem reiteração, e a lei de drogas. E a mensagem que fica é, apesar das regras e súmulas, cada caso é um caso, né? Especialmente nessas áreas mais cinzentas, como reincidência, furto qualificado, posse de munição, tem que pesar os 4 vetores com cuidado. Precisamente, a análise concreta é sempre soberana. Perfeito. Bom, chegamos ao final de mais essa conversa aqui no Direito Direto e muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. É isso aí, pessoal. E não esqueçam, sigam o Direito Direto na plataforma de vocês, avaliem com 5 estrelas, compartilhem. Ajuda demais a gente a continuar. E dá uma olhada no @Direito Direto Podcast lá no Instagram. E para a gente não desligar o cérebro ainda, fica uma reflexão, esses critérios da insignificância, muito pensados para danos materiais, físicos,
como ficam diante dos crimes da era digital. Uma ofensa online, um pequeno vazamento de dados, um dano ambiental de difícil medição. Como a gente mede a inexpressividade da lesão nesses novos contextos? Fica a pergunta no ar. Excelente provocação para a gente pensar. Valeu, pessoal, e até a próxima.